A história de Nova York passa pelo Brasil, de onde vieram os primeiros judeus dos Estados Unidos. Falando português, eles fundaram a comunidade judaica, que é hoje a maior do mundo. Este ano, a cidade de Nova York comemora os 350 anos da chegada dos judeus que vieram do Recife para cá. E uma exposição, patrocinada pelo governo de Pernambuco, revela aos nova-iorquinos essa história quase esquecida. Em setembro de 1654, 23 viajantes desembarcaram no porto de Nova York. A história deles é contada no documentário O Rochedo e a Estrela, da cineasta pernambucana Kátia Mezel. Eu ouvi falar muito nisso na minha infância, né? Ah, é? Pelos meus avós, meu avô principalmente. Quer dizer, entre os judeus no Recife, isso é uma história que se falava? Olha, Nova York foi fundada pelos judeus. Ah, é? De Recife. Mas, lógico, depois de um tempo a gente sabe que não foi exatamente isso. É. Né? Então eu ouvi muito, meu avô dizia, olha, e eu entrava no ouvido, saía pelo outro e não me fazia muito sentido, né? E no fim de 80, da década de 80, um historiador, Zé Antônio Gonçalves de Mello, lançou um livro chamado Gente da Nação, que então ele fala sobre isso. Aí eu digo, olha, não está tão longe não do que eu vi tanto. Por que você acha que essa é uma história que não interessa só aos judeus? Essa história que a gente está falando, a história da presença dos judeus em Pernambuco, a vinda deles para cá, enfim, os cristãos novos que são uma das raízes da cultura brasileira. Por que isso não é uma coisa que interessa só aos judeus e se interessa a todos os brasileiros? Eu acho isso porque eu acho que é uma história de garra. É você mostrar que um povo teve garra de ir embora espezinhado, massacrado, menosprezado da sua capacidade, porque em Portugal, quando eles foram expulsos, eles conviviam com os reis, eles eram os navegadores, eles eram os caras, os cientistas que criavam os mapas, os almanaques, os instrumentos de navegação. Eram pessoas totalmente integradas na sociedade. Então essas pessoas foram desprezadas, foram minimizadas, foram desconsideradas completamente. Queimadas na fogueira. Queimadas na fogueira, assassinadas e tudo. Torturadas. Também. Torturadas e tudo. E chegam num outro país, numa outra natureza, outro lugar que estava se construindo. E não chegaram num outro lugar que estava tudo bem. Chegaram num outro lugar que não existia nada. Né? E essas pessoas conseguiram a força de trabalho, fez perseverança, a força de acreditar num futuro, progredir e fazer aquela cidade se realizar. Então eu acho que isso é um exemplo que independe de etnia ou de religião. Com a retomada de Pernambuco pelos portugueses, muitos judeus do Recife fugiram para a Europa e o Caribe. Estamos partindo do Recife, este lugar onde levamos nossas vidas, crenças e tradições adiante, às vezes ocultamente, outras com todo o orgulho de um povo que tem um só Deus como alento. Estamos deixando nossa sinagoga, o Rochedo de Israel, a primeira estrela guia do novo mundo. Nos sentimos também no rochedo, que o oceano dos reveses sempre bate e o mar da esperança acaricia. Somos estrelas por sonhar, iluminar e mudar na trajetória dos céus.
Partimos para o futuro. Shalom. Não se sabe exatamente o que aconteceu durante a viagem dos 23 judeus que saíram do Recife e chegaram aqui a Nova Amsterdã, hoje Nova York. Eles embarcaram no navio holandês Valk, um dos últimos a deixar o Recife depois da expulsão dos holandeses. Mas chegaram aqui em outro navio, o francês Sainte Catherine. Reza a lenda que o grupo sobreviveu ao naufrágio do navio numa tempestade no Caribe e passou até pela mão de piratas antes de encontrar refúgio aqui em Manhattan. Eu acho que eles sofreram uma grande tempestade, aportaram na primeira ilha que eles encontraram no Caribe para consertar os estragos, e era a Jamaica e era a espanhola, e se deram mal. Na minha ficção, né, no meu roteiro ficção, eu coloco que quando eles fizeram os fogo para, sei lá, derreter as coisas, para isolar as madeiras, para isso, para aquilo, cozinhar o quê? Quando fizeram fogo, os caras que estavam do outro lado da ilha disseram, fogo, vamos lá ver. E encontraram o navio. Eu acho, sem dúvida, que eles iam para Nova Amsterdã. Iam. Senão não vinha um grupo de holandeses, eles não vieram só os judeus. Essa história de que eles foram saqueados por piratas. É uma outra versão. Por que eles foram bater na Jamaica? Porque foram saqueados por piratas. Os piratas afundavam o navio e matavam todo mundo. O navio se perdeu. Queimaram lá na Jamaica. Para eles não fugirem, para não ter possibilidade de fuga, eles queimaram Falk na Jamaica. Eles saíram da Jamaica e foram para o primeiro porto, o primeiro bote que apareceu, para eles saírem de lá, porque estavam com a corda no pescoço. Tudo bem, os caras, tá, então tá. Quem nunca foi cristão, tá liberado. Quem sempre foi judeu, tá liberado. Quem foi cristão e transformou-se em judeu, tá lascado e fica. Tanto que ficaram 3 na Jamaica, presos. Então, na realidade, não saíram só 23, não, saíram mais. Quando eles chegam em Nova Amsterdã, naturalmente eles tiveram que primeiro fazer as articulações políticas, primeiro para a permanência deles lá. Apesar de ser um mundo holandês, não era o mundo holandês de Maurício de Nassau, era o mundo holandês hostil. A ilha de Manhattan foi comprada dos índios pelos holandeses. A cidade se chamava Nova Amsterdã. Era um pequeno entreposto comercial da Companhia das Índias Ocidentais, em nada comparável a Recife, que era então uma das maiores e mais ricas metrópoles das Américas. A historiadora Tânia Kaufmann organizou a exposição sobre os judeus do Recife e é hoje a maior autoridade no assunto. É a parte da história não conhecida pelos próprios brasileiros, porque houve um hiato. Esses atores, esses personagens precisaram ficar escondidos da história. Ficando escondidos, eles não são alcançados nem pelo cronista, nem pelo viajante, nem pelo escritor, nem pelo historiador. Ele não é alcançado. E a recuperação da história deles, o que traz? A recuperação da história deles, eu acho que traz aquele elemento importante na construção de uma identidade. Principalmente na época de globalização, que os referenciais de grupo, referenciais individuais ficam perdidos. E, de repente, não, eu pertenço a este grupo. Como é que os americanos estão reagindo ao descobrir, através da exposição que você trouxe para cá, através do seu trabalho, como é que eles estão reagindo